bom dia ou boa tarde para quem está ouvindo a gente. Hoje a nossa imersão vai direto ao ponto. Vamos dissecar uma decisão recentíssima do Supremo e é daquelas que causam um impacto gigante. Nossa, sim. É aquela tese super aguardada, né? Isso mesmo, saiu no informativo 1168 do Supremo Tribunal Federal, é o habeas corpus 232627 do Distrito Federal. A gente vai mexer num vespeiro clássico do direito, que é o foro por prerrogativa de função. E olha, é o tipo de atualização que muda a rotina inteira dos tribunais. E, claro, muda completamente o foco de quem acompanha a jurisprudência a fundo. Entender o racional por trás dessa virada é o que vai diferenciar um profissional atualizado de quem ficou preso àquela regra antiga. Sem dúvida. Eu estou muito animado com esse tema, especialmente para quem está com o radar super ligado em provas orais, primeira e segunda fase da UAB, e naqueles concursos de altíssima exigência, tipo magistratura, promotor de justiça e delegado de polícia também. Com certeza, porque afeta de forma direta a atuação prática dessas carreiras. A grande dúvida que sempre pairou sobre o foro privilegiado era aquele limite temporal. O que o STF cravou agora é uma tese muito clara. A prerrogativa de foro para julgamento de crimes funcionais... Que são aqueles cometidos no cargo e em razão das funções, certo? Exatamente esses. Essa prerrogativa agora passa a subsistir mesmo após o afastamento do cargo. Ou seja, a competência fica amarrada ao momento da infração. O que é fascinante aqui é a estratégia por trás da decisão. No fundo, essa mudança tenta pacificar o sistema e acabar de vez com aquela manobra processual clássica. Aquela velha tática de renunciar ao cargo. Isso. Antes era super comum a autoridade renunciar ou simplesmente esperar o mandato terminar só para o processo descer para a primeira instância. Isso gerava um vai e vem de autos que culminava muitas vezes na prescrição do crime. O Supremo agora fechou essa porta de vez. Faz todo sentido, corta a manobra pela raiz. Mas tem um detalhe cronológico aí que é o verdadeiro pulo do gato para as bancas examinadoras. Porque a discussão não é só sobre processos que já estavam andando enquanto a pessoa estava no poder. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Conta mais sobre essa parte. Então, a perpetuação do foro acontece ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados apenas depois de cessado o exercício do cargo. A prerrogativa gruda no fato, não mais no tempo da investigação. Deixa eu ver se eu entendi a aplicação prática disso. Vamos imaginar um ex-parlamentar que cometeu um crime de corrupção usando a estrutura do gabinete. Mas a polícia só descobre o esquema e instaura o inquérito 5 anos depois dele sair da vida pública. A competência continua sendo do Supremo. O foro gruda na natureza do fato cometido, independentemente de quando o Estado começou a investigar de fato. Então, o que isso tudo significa na prática diária? Pensando na atuação de um delegado de polícia ou de um promotor de justiça na base. Altera totalmente o fluxo de trabalho. Um promotor de primeira instância que receba uma denúncia anônima sobre um ex-prefeito, tratando de um desvio de verba estritamente funcional da época do mandato, não pode mais tocar isso localmente. Ele precisa remeter tudo ao tribunal competente. No tribunal que detinha competência na época do fato. Agora, se a gente conecta isso com um cenário maior das provas e a aplicação da lei no tempo, surge o grande dilema. Como ficam os processos que já estão rodando nas varas criminais do país inteiro? Pois é, o STF fixou que essa nova linha interpretativa tem aplicação imediata aos processos em curso. O processo sobe para o Tribunal Superior competente de imediato. Mas aplica logo de cara com aquela ressalva fundamental voltada à segurança jurídica. Não dá para simplesmente criar um caos anulando tudo que já foi feito na primeira instância sobre a ótica da regra antiga. Perfeito. Por isso, o tribunal fez a modulação dos efeitos. A regra de ouro que quem está ouvindo precisa anotar para as provas é que os atos já praticados e as decisões já proferidas continuam totalmente válidos, seja pelo STF ou pelos juízos de primeira e segunda instâncias. Isso mesmo. Se um juiz de primeira instância ouviu testemunhas e decretou quebras de sigilo no ano passado, quando ele era competente pela regra antiga, essas provas estão salvas. Ninguém anula o passado. E é interessante notar que o STF não tirou essa modulação do nada.
Eles aplicaram a mesma lógica de casos passados para garantir a estabilidade do sistema. Para quem precisa fundamentar uma resposta discursiva de segunda fase, vale lembrar as bases dessa modulação. O tribunal usou precedentes firmados nas questões de ordem no inquérito 687 e na ação penal 937. Excelente lembrança. Resumindo então para fixar bem, crime funcional gera um foro que sobrevive ao fim do mandato, alcançando até investigações futuras que nem começaram ainda. A regra tem aplicação imediata nos processos atuais, mas funciona como um escudo protegendo a validade de todos os atos praticados no passado. Uma síntese perfeita de como essa nova dinâmica vai operar daqui para frente. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para quem está nos escutando continuar refletindo. Já que essa prerrogativa agora acompanha o ex-ocupante do cargo indefinidamente para esses crimes funcionais, de que maneira essa verdadeira sombra jurisdicional contínua no STF e em outros tribunais poderá alterar a estratégia e a velocidade das grandes investigações criminais no país a longo prazo? Fica aí a reflexão.